Muito bem, pessoal, estamos aqui. Vamos já começar daqui a pouco a sequência. Muito bem, pessoal, nós vamos dar sequência agora para a nossa aula e vamos continuar falando sobre as 10 pragas do Egito. O Paró, ele simboliza a teimosia. Nas primeiras pragas, ele não quis libertar o povo de Israel do Egito. Já que ele não quis, está escrito nessa paraxá, que é a paraxá de Bó. Interessante que a paraxá, a leitura da semana, está escrito Deus se revelando para Moshe e fala, venha até o Paró. Não está escrito vá até o Paró, e sim venha. Vá é se distanciando de mim. Venha também é um encontro, que eu estou indo junto com você. Por isso está escrito Bó el Paró. Bó, venha, é composto de duas letras, Beit e Aleph. Beit é o número 2 e Aleph é o número 1. 2 mais 1, 3. É uma indicação, logo de início da Paraxá, de que ainda faltavam 3 pragas para completar o trabalho na saída do Egito. As pragas não foram só para punir o povo egípcio pelo requinte de crueldade com o qual eles trataram os judeus. Para termos mais uma ideia da crueldade dos egípcios, eles davam quotas impossíveis de tijolos para serem confeccionados. E quando os judeus não conseguiam preencher essa quota diária, e realmente muitas vezes porque eles eram levados à exaustão e eram cotas impossíveis, então eles tinham que completar essas cotas. Os guardas egípcios pegavam as crianças de colo dos judeus e as emparedavam vivas. Elas eram cimentadas vivas na parede entre os tijolos. Esses eram os egípcios, por isso que Hashem os castigou com as 10 pragas. As pragas não eram simplesmente para punir os egípcios. As pragas também foram reveladas por Deus para mostrar a grandeza de Deus. É isso que está escrito no comecinho dessa paraxá de Bó, para que você diga no ouvido do seu filho e do filho do seu filho sobre os grandes milagres e maravilhas que ocorreram no Egito. Ou seja, uma herança milenar para a posteridade do povo de Israel. Nós, particularmente, nós comemoramos isso no Pêssar. Nós temos que lembrar diariamente da saída do Egito. Vamos nos lembrar que a Hassidut explica, a filosofia hassídica, que a palavra Mitzrayim, Egito, são as mesmas letras, na mesma ordem da palavra Metzarim. Metzarim significa limites, limitações. Por isso está escrito no Talmud que cada judeu, indivíduo judeu, tem que se considerar a si próprio como se ele tivesse saído do Egito. Mas, de fato, quem saiu do Egito não fomos nós. Eu, particularmente, nunca tive no Egito. Tem alguns, a gente brinca com alguns judeus sefaradim que nasceram no Egito. Eu tenho alguns amigos que eu falo, olha, seu Isaac, o senhor sim, nasceu do Egito e saiu do Egito, mas não do Egito daquela época. O Egito daquela época era o Egito faraônico. Era um outro Egito que não tem nada a ver com o Egito de hoje, só a localização geográfica. Era outro povo e outra consideração. Então, na verdade, a ideia é de sairmos das nossas próprias limitações. O povo de Israel estava escravizado, mas estava quase que no mesmo nível dos egípcios. O povo de Israel estava 49 graus de impureza, dentro dos 50 graus. Se eles tivessem 1 grau a mais de impureza, eles não teriam sido libertos do Egito, porque não haveria meios, pelo menos naturais, deles serem libertos. E seria outra intenção de Deus se estivesse completamente envoltos na impureza do Egito, que não era o fato, né? Então, o Paró, ele teimou muito. Ele teimou.
Então, já que as primeiras pragas ele não quis tirar o povo de Israel do Egito, então vieram as outras pragas, e Hashem fala, principalmente as últimas três, e Hashem fala para Moshe que ele vai endurecer o coração do Faraó. A palavra não é endurecer, a palavra é, em hebraico, traduzido literalmente, não é endurecer. Que ani irbat é fazer pesar. Kavet em hebraico é pesado. Fazer pesar o coração do faraó, de forma que, nem pela lógica, nem apanhando ele queira libertar o povo de Israel do Egito. Olha que interessante. Alguém está com o microfone aqui ligado. A Hassidut explica de que há 3 órgãos do corpo humano que estão ligados à manifestação da pessoa, segundo a Hassidut, a filosofia hassídica. O primeiro órgão é o cérebro, que é a localização do intelecto, do processo intelectual. O segundo órgão é o coração. Apesar de não ser totalmente comprovado pela medicina, a medicina ainda está evoluindo. O que se sabe é que o coração não é só uma bomba de sucção que movimenta o circuito sanguíneo. O coração tem 2 tipos de células nervosas. As células nervosas que recebem os impulsos nervosos do cérebro e que fazem bombear o coração, e tem um segundo tipo de células nervosas localizadas no coração, que ainda não foram totalmente classificadas pela medicina moderna em relação à sua verdadeira função. As células nervosas do coração, que não se sabe direito a função. Mas, segundo a Torá, segundo o judaísmo e segundo particularmente a Hassidut e a Kabbalah, o coração está ligado à parte dos sentimentos. Interessante que existem 2 setores da medicina, um chamado psiquiatria, que lida com o comportamento da pessoa a nível bioquímico cerebral, e outro chamado neurologia, que estuda a interação nervosa do corpo inteiro com o cérebro. Hoje em dia tem um terceiro setor, que é a integração entre os 2 primeiros. Além de psiquiatria e neurologia, hoje em dia existe a neuropsiquiatria. A ação que eu vou dar agora, eu ouvi de um psiquiatra. A neuropsiquiatria, ela vem explicar que existem glândulas no corpo, por exemplo, a suprarrenal, que fica acima do rim, e também tem uma glândula ligada lá à vesícula biliar e ao próprio fígado, e outras glândulas, tem a hipófise, tem a tireoide, etc. Algumas glândulas do corpo que elas produzem hormônios. Esses hormônios são enviados para o cérebro. Eles são transformados pelo cérebro em impulsos elétricos. Eles são carregados eletricamente pelo cérebro. Eletricamente pelo cérebro. Não eletronicamente, eletricamente pelo cérebro. E eles se transformam em impulsos nervosos. Eles estão ligados a certas reações da pessoa, como, por exemplo, o humor. Por isso está escrito há 2000 anos no Talmud, que de acordo com a cor da vesícula biliar, a pessoa é mais expansiva e comunicativa, ou ela é mais concentrada e introspecta e silenciosa. Quando a vesícula é mais clara, a pessoa é mais bem-humorada, mais sorridente, mais expansiva e comunicativa. Quando a vesícula é mais escura, é a pessoa menos comunicativa, mais fechada, no entanto, mais estudiosa, que ela consegue se concentrar mais.
E a medicina fala que tem 4 tonalidades, não 2, mas 4 tonalidades. O Talmud divide em 2. E a neuropsiquiatria está chegando às mesmas conclusões que o Talmud já revelou há 2.000 anos atrás, baseado em conhecimento anterior. E a glândula ligada à vesícula biliar e particularmente ao fígado, ela está ligada a envio de hormônios para o cérebro que vão descarregar os impulsos elétricos ligados a atitudes da pessoa. Aquele comportamental ligado a atitudes. Atitudes. Interessante que o faraó, ele era... O que acontece? Ele era ligado ao... Ele tinha um processo intelectual, ele tinha as emoções do coração, mas na hora das atitudes, ele não quis, pela teimosia, ele não quis liberar o povo de Israel do Egito. Então está escrito que Deus fez pesar o coração do Paró. O que é fazer pesar o coração do Paró? A palavra pesado em hebraico é kavet, e a palavra fígado em hebraico é também kavet. Então, na verdade, naquela hora, Deus controlou a atitude do Paró, não deixando que ele liberte o povo de Israel do Egito. Da onde nós sabemos? Porque Hashem usou o termo e farei pesar o coração do Paró. Palavra pesado é kavet, que é igualzinho à palavra fígado. E aqui é uma referência à glândula ligada ao fígado e à vesícula biliar, que está ligada à atitude. Por que Hashem fez isso? Porque chegou uma hora de tanto cinismo, tanta petulância e tanto atrevimento do Paró, que ele disse o seguinte, isso está escrito preto no branco, num passuco, acho que da paraxá anterior, Mi Hashem, quem é Deus que eu ouça, que eu possa ouvir a voz dele? Já que ele enfrentou Deus e falou, quem é esse tal de Deus que eu tenha que me sujeitar a ouvir a voz dele, a orientação dele? Qual foi a resposta de Deus? Eu não só sou o pleno e absoluto, como eu vou controlar até a sua atitude, até o seu comportamento, tirando o seu livre-arbítrio, tirando totalmente, endurecendo o seu coração. A palavra paró em hebraico significa, vem do verbo lifroa, que é cobrar. Já vamos falar daqui a pouco sobre cobrança. Algumas alusões pela mística, poucos lugares, quando se alude a paró, também está se aludindo a Hashem. Mas paró tem as mesmas letras numa ordem diversa da palavra ha-oref, a nuca. Paró é pei, resh, ain, rei. Pei, resh, ain, rei. Paró. E ha-oref, como que é? Rei, ain, reis, pei. As mesmas 4 letras numa ordem diversa da anuca. Vem nos lembrar um termo em hebraico que é kshe-oref, teimoso. Hashem se referiu uma vez ao povo de Israel no deserto, am kshe-oref, um povo de cerviz, dura cerviz. O que é cerviz em português? Bonitão. Em português bonitão, literato, cerviz, significa nuca. Isso aqui é bem patente, bem claro numa criança pequena. Uma criança que está aprendendo a andar, a gente quer que ela faça alguma coisa, ela resolve empacar, você faz ela andar, anda! Para a criança, ela retesa os músculos, porque, em geral, o adulto, com aquela sensibilidade, a fineza de uma pata de elefante, o pai e a mãe fala, vai, anda, anda, e começa a empurrar a cabeça da criança. O que a criança faz? Ela retesa
ela endurece a nuca e faz assim. E ela não anda. Fica com a nuca dura. Daí vem o termo dura cerviz, que é teimosia. Então, paró está ligado, é a mesma palavra de ha-oref, a nuca. O paró significa, ele simboliza a teimosia antagônica à santidade. Teimosia é uma coisa que não se processa nem pelo intelecto e nem pelas emoções. Racionalmente, o povo de Israel, depois das primeiras pragas, racionalmente, ele deveria ser liberto. Por quê? Muito simples. Hashem está dando recado. Parozinho, se você não deixar o meu povo sair do Egito, você vai virar mingau. Muito bem. Racionalmente, ele deveria ter cedido. E emocionalmente, puxa. Vamos lembrar um detalhe, que os magos do Paró conseguiam reproduzir pela magia as primeiras pragas. Quando houve a praga dos piolhos, o piolho é menor que uma pequena moeda ou um grão de feijão, ou uma moeda pequena, e havia um limite para a magia negra ou para a feitiçaria, para eles poderem reproduzir. Quando chegou a praga dos piolhos, eles falaram, Etzba Elohim, esse é o dedo de Deus. E reconheceram Deus, porque eles não podiam mais reproduzir. Veja só, tudo isso era teimosia, porque quando Moshe Rabbeinu, quando a vara de Aaron foi jogada e se transformou em cobra na frente do Paró, os magos do Paró fizeram a mesma coisa, jogaram seus cajados no chão, eles se transformaram em cobras. Aí o que aconteceu? O que está escrito na Torá? Alguém se lembra? O que está escrito na Torá? Que o filme mostra errado, pessoal. Lá no YouTube, o filme mostra uma cobra comendo as outras. Está errado. Todas as A cobras realidade, Rabino, a vara que comeu as cobras. Não, todas as cobras se transformaram em cajados. Cajado, O cajado de Aaron devorou engoliu o cajadinho. os cajados dos magos. Não foi uma cobra que devorou as outras. Foi o cajado. Eu sempre achei que o cajado de Arão tinha comido enquanto elas estavam viradas em cobras. Na verdade, também tinham se transformado em cajados novamente, né? Então, o que aconteceu? E mesmo assim, a teimosia do Paró, ela estava acima do intelecto e acima das emoções. E foi uma questão de atitude. Por isso, quando Deus endureceu o coração do Paró, quem ele colocou para se posicionar contra o Paró? Moshe. Moshe é considerado o maior líder de todos os tempos. O homem que mais próximo de Deus chegou até hoje. Moshe falava com Deus face a face. Apesar que Deus não tem face, é uma força de expressão, a proximidade era tão grande que é como se eu estivesse falando, não com vocês aqui no Zoom, mas presencialmente, com cada um de vocês, face a face. Eu não estou... há 50 anos, Patrícia, há 57 anos que eu não uso óculos, desde que eu nasci, deveria usar, mas eu não estou enxergando. Estou vendo aqui um texto, que é o texto bíblico da Torá. Muito bem. Então, o que acontece? O Moshe conseguiu enfrentar o Paró, por quê? Porque o Moshe era o correspondente da teimosia do Paró. A teimosia se posicionava acima do intelecto e acima das emoções. Moshe Rabbeinu, apesar de ter um intelecto avantajado e de ter uma emoção maravilhosa, ele era totalmente anulado perante Deus. Ele seguia as orientações divinas, mesmo acima do intelecto e mesmo acima das emoções. Moshe era a pessoa certa, no tempo certo e no local certo para combater o inimigo certo, que era o Paró. As 10 pragas do Egito vieram, na verdade, mostrar a grandeza de Deus, não somente para os egípcios,
não somente para toda a humanidade, mas particularmente para lançar as diretrizes da fé judaica durante milhares de anos. A saída do Egito é uma fonte inesgotável de inspiração para os judeus em todas as épocas, em todos os locais, em todas as circunstâncias. As últimas pragas, elas eram consideradas como, existem dois conceitos na Torá. Nissim, é o plural de Nes, e Niflaot, de Nifla ou de Pele. Pessoal, Pele, em hebraico, é maravilha. Por isso, o maior jogador de futebol de todos os tempos, ele é chamado em hebraico de Pele, porque Pele, em hebraico, é maravilha. Alguém se inspirou no hebraico para chamar o Edson Arantes de Nascimento de Pelé, ou Pelé. Porque Pelé é maravilha. Apesar que tem o Dadá Maravilha, que era um outro jogador, mas o Pelé é muito significativo o nome Pelé ou Pelé, que está ligado com Niflá e Niflaot. Pelé Ploim. Pelé Plaim. Então, milagres e maravilhas. Milagres são manifestações de Deus, mas ainda estão ligadas um pouco com a natureza. Maravilha é algo totalmente acima da natureza. Eu vou dar um exemplo de milagre, tá? Essa história é verídica. Os judeus foram queimados da pior forma possível nas fogueiras, foram torturados, mortos cruelmente e queimados vivos, depois de toda a tortura, na Espanha e Portugal. Uma certa ocasião, tinha lá um grupo de judeus que estavam preparando-os para serem queimados vivos, e algum daqueles judeus, devia ser um tzadik muito grande, ele alimentou totalmente a nossa aula anterior de... Estou vendo aqui, tem o passuco, olha aqui, Renel, Bnei Israel, Veló, a Mikotz que os judeus nos seguiram, Mikotz Serua, com minha avodá Kashá. Muito bem, Adam. Muito bem, estou vendo aqui o passuco, exatamente. Então, que os judeus, no primeiro momento, nem seguiram Moshe, mas aí os milagres fizeram com que eles começassem a seguir Moshe. Muito bem, o que acontece? Que esse grupo de judeus ia ser queimado vivo em Lisboa, em Portugal, e um deles teve tanta confiança em Deus, que ele haveria de ser salvo, que naquele momento, em 1700 e pouco, exatamente no momento que os judeus seriam queimados vivos, houve um terremoto em Lisboa, e todo mundo saiu correndo em debandada por causa do terremoto. E aqueles judeus que seriam queimados vivos foram salvos pelo terremoto. Isso é um milagre. Mas terremoto acontecem de vez em quando. O fato de ocorrer terremoto exatamente no momento que eles seriam queimados vivos foi um milagre. Mas ainda foi um milagre revestido na natureza. As últimas três pragas eram totalmente acima da natureza. Em relação a gafanhotos, etc., há muitas explicações e particularidades, não vou entrar aqui nos detalhes, particularidades de cada uma das pragas que elas revelavam aspectos sobrenaturais totais. Por exemplo, a praga da escuridão. A praga da escuridão normalmente é a ausência da luz, mas a escuridão ela era palpável, a tal ponto de, durante 7 dias, deixarem os egípcios totalmente imobilizados, e os judeus tinham luz. Como é possível uma escuridão que os egípcios ficavam no escuro e os judeus tinham uma luz intensa, a tal ponto que os judeus entravam nas casas dos egípcios, enquanto eles estavam imobilizados por essa escuridão, essa escuridão gosmenta, que era uma substância que os imobilizavam, e os imobilizava, e os judeus entraram e viram exatamente onde estavam os tesouros dos egípcios. E quando Deus pediu que todos os tesouros, como salário atrasado de 210 anos de trabalho, vamos nos lembrar que os judeus não foram escravizados porque perderam uma guerra.
Normalmente, escravos eram um povo perdedor de uma guerra, era escravizado. Os judeus eram a elite do Egito, morando em Eretz Goshen. Eles foram transformados em escravos de um sistema, foi sistematicamente. Eles eram poderosos e foram totalmente escravizados, aprisionados, mortos da pior forma possível. Então, quando os judeus pediram os tesouros dos egípcios que eles deram de bom grado, eles nem tinham como recusar, porque cada judeu sabia exatamente onde estavam os tesouros, porque eles viram no meio da praga da escuridão, porque eles estavam iluminados. Será que eles tinham um celular com lanterna? Por isso que eles enxergavam no meio da escuridão? Não, acho que não. Deus está acima do Google, está acima do Android, está acima da Apple e está acima de toda a mídia. Pessoal, eu vou revelar uma grande novidade. Deus está até acima do Instagram. Muito bem. O que eu quis dizer com tudo isso? Que Hashem, ele quis revelar o poder dele. Interessante que nós temos duas contagens. Quando Deus vai contar os meses na Torá não têm nomes. Os nomes judaicos dos meses surgem no Talmud. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Quando eu era criança, me fizeram decorar esses meses com uma música muito estranha. Ninguém conhece aqui. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Alguém conhece. Então, na verdade, o que eu estava falando? Que os meses na Torá são contados por números. Hashem fala o primeiro mês, a saída do Egito foi no primeiro mês, Rosh Hashanah e Yom Kippur no sétimo mês, e assim, Shavuot no terceiro mês, Sukkot ainda no sétimo mês. Deus conta os meses por números, e o primeiro mês é Nissan. Judeu é complicado. Judeu vai fazer o Rosh Hashanah, o Ano Novo, é no sétimo mês, pelo amor de Deus. No calendário gregoriano, o primeiro mês é janeiro, e a mudança do calendário é no primeiro mês. O judeu é assim. Primeiro, o Rosh Hashanah é o Ano Novo. A mudança do ano é no sétimo mês, mas a contagem dos meses é a partir de Pêssar. Complicado, hein? Na verdade, Hashem quis fazer uma justa homenagem ao povo de Israel. Eu tenho 5 filhos, Baruch Hashem. O meu filho mais velho, quando ele nasceu, a gente tirava 1 milhão de fotografias. Era o primeiro filho. O segundo filho, já era o segundo, então a gente tirou 500 mil fotografias. O terceiro filho já eram 250, estou exagerando, era bem menos fotografias. O último filho, tinham que lembrar a gente de tirar fotografia. A minha filha, Miriam, era a última, a caçulinha dos 5, aí a gente não tinha nem cabeça, não fazia mais questão de tirar foto, tinham que lembrar a gente para tirar foto, não sei o quê. Então, e mais ainda, no primeiro ano de vida, mesmo em todos os filhos, a gente tira a foto mais no primeiro ano de vida. O último bateu foto quando tirou o RG, essa eu gostei. Então, no primeiro ano, ai, que gracinha, Bilu Bilu, o primeiro arroto, o primeiro Gugu Dadá, ele falou, ele piscou, ele sorriu, no primeiro ano. Quando o filho já tem 40 anos, não tem mais Gugu Dadá, nem sorriu, nem piscou. Ai, a primeira fralda sujinha, ai, tirou a fralda. Deus os livre, com 40, 50 anos, muitas vezes a pessoa põe a fralda e não tira a fralda. Deus os livre. Mas, de qualquer forma, a ideia é de que Hashem quis fazer uma justa homenagem ao nascimento do povo de Israel. Por isso, a contagem dos meses é a partir de Nissan, porque o povo de Israel nasceu na sua saída do Egito. Antes de sairmos do Egito, nós não éramos chamados de povo, éramos chamados somente de filhos de Jacó, ou filhos de Israel, que era o segundo nome de Jacó.
mas somos chamados de povo quando saímos do Egito. Então, na verdade, as 10 pragas foram para engrandecer o nome de Deus, a saída do Egito, quebrar o antagonismo representado pelo Paró. E Hashem ainda falou para Moshe, nessa paraxá de Bó, olha, prepare-se, porque eu vou punir o Paró, apesar de ter endurecido o coração dele. Pergunta-se, por que Hashem vai punir o Paró? Já puniu com as primeiras pragas. Por que vai punir agora o Paró se ele não tem mais o livre-arbítrio? Então, explica a Hassidut que mesmo com o coração endurecido e tornado mais pesado, se o Paró quisesse de verdade, ele conseguiria vencer até o decreto divino de ter endurecido o seu coração. Hashem sempre deixa uma margem de livre-arbítrio, por menor que seja dentro de uma pessoa. Vamos nos lembrar que o Paró foi o único egípcio que sobreviveu ao fechar das águas do Mar Vermelho. Vermelho que não é vermelho, pessoal, é uma tradução errada do inglês. Tem o Red Sea, tem o Reed Sea. O Red Sea é vermelho, o Reed é junco, em hebraico é Yam Suf. Suf em hebraico significa junco, ou bambu, um bambu fininho, junco. Então, no Mar Vermelho, as águas se fecharam. Segundo a tradição judaica, o povo egípcio original acabou lá. Os únicos que não foram recapturar os hebreus foram os doentes, que não podiam sair da cama. Mas homens, mulheres, crianças, idosos seguiram os... exatamente, o mar se dividiu em 12 partes, né, Ivan? O mais curioso é que o povo egípcio pereceu lá no mar, e o Paró, daqueles que perseguiram o povo de Israel, foi o único a sobreviver. O Paró sobreviveu ao fechar das águas. No fundo das águas, ele se arrependeu de tudo que tinha feito. Interessante que, pelo jeito, o resto do povo não se arrependeu, mas ele se arrependeu. Pessoal, vamos nos lembrar mais um detalhe, que alguns milhões de pessoas saíram junto com os judeus e atravessaram o Mar Vermelho, e as águas não se fecharam, era mistura de povos. Uma parte deles eram descendentes dos judeus assimilados, outra parte deles eram os próprios egípcios, que mudaram de time. Hashem aceitou que eles mudassem de time na última hora. Eles se arrependeram, por isso foram salvos. Inclusive, entre esses povos que foram poupados e que as águas se abriram também para eles, haviam alguns dos maiores, segundo o Midrash, alguns dos maiores sábios que serviam o próprio Paró. Os maiores sábios do Paró, quando perceberam quem ia ganhar o campeonato, Flamengo, Fluminense, Paysandu, Bahia, Vitória, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Grenal, Nacional, não sei que time que era lá, o Coritiba, Atlético, Mineiro, eu não sei que Cruzeiro, eu não sei que time que ia ganhar. Mas quando eles perceberam que era o povo de Israel, que era o time que ia ganhar, eles mudaram de time, fizeram tchuvá. E não é que eles traíram o time deles, eles descobriram que a verdade estava no Deus de Israel. Essas pessoas saíram do Egito, meus queridos. Esses milhões de pessoas não eram judeus, viraram Bnei Noach, em potencial eram Bnei Noach, eles saíram junto com os judeus do Egito. As águas não se fecharam para eles, mas se fecharam para aqueles que estavam perseguindo o povo de Israel, que era boa parte do povo egípcio. Muito bem, aqui são algumas ideias, tem muitas ideias particulares, muitas sirot do Rebbe. Vocês podem encontrar, quem quiser, no Google, tudo que tem hebraico, tem muita coisa resumida e adaptada e traduzida, principalmente para essas duas línguas, o hebraico e o inglês. O hebraico não é traduzido muito bem pelo Google Translator, Google Tradutor, mas o inglês, por exemplo, você pode pegar explicações sobre as 10 pragas do Egito em inglês, no Google. Existem dezenas e dezenas de sites e Rabat, e vocês traduzindo, vocês vão ver explicações específicas sobre cada uma das pragas do Egito, que fizeram com que o antagonismo a Deus fosse quebrado,
o povo de Israel liberasse aquelas faíscas aprisionadas no Egito e que funcionasse com o nascimento do povo de Israel, a saída do Egito, servisse como uma fonte imensa, inesgotável de inspiração para o amor e temor a Deus. Lembrando sempre que todos nós, por extensão, todos os Bnei Noach e toda a humanidade pode e deve sair do seu próprio Egito. Egito não é só um país. Egípcios não são só um povo. Egito não é só uma localidade no norte, na ponta da África, lá perto do chifre da África, perto de Israel. Egito é um aspecto espiritual que representa as nossas limitações. Todos nós, diariamente, dioturnamente, podemos, devemos sair do nosso próprio Egito, que está enfincado dentro do nosso ser. Sair do nosso próprio Egito significa sairmos das nossas limitações na direção de uma proximidade cada vez maior de Deus, e aí vamos ao encontro do Mashiach. Vamos terminar com uma última frase, uma última explicação. Na Haggadah de Pesach, aquele livro especial que é lido no Seder de Pesach, naquele jantar festivo da noite da Páscoa judaica de Pesach, que tem, estou gostando de ver aqui o Aleph Beit, tem aqui a gramática do Adam. Adam está mostrando aqui umas coisas interessantes aqui na câmera dele. Tem uma pergunta, a gente fala o seguinte, na Haggadah de Pesach está escrito: nós fomos escravos no Egito, e agora nós somos livres. E no ano que vem, em Jerusalém, que simboliza a redenção. Espera um pouquinho. No ano passado, eu falei isso, no último Pesach, que no ano anterior nós éramos escravos, que no Pesach nós éramos já livres, no passado éramos escravos, no Pesach éramos livres, e que no futuro próximo iríamos para a redenção. Nesse próximo Pesach, eu vou falar a mesma coisa, no mesmo livro, o mesmo termo. Espera um pouquinho. Se eu falei no Pesach passado que eu era livre, e que no Pesach retrasado eu ainda era escravo, como que eu posso falar no próximo Pesach, que eu vou ser livre, e que no último Pesach eu era escravo? Tem uma contradição aqui. Se eu falo no presente momento que eu sou livre, no passado eu era escravo, mas eu falei no passado, no último Pesach, que eu era livre, e que no Pesach retrasado e no passado mais remoto eu era escravo. Como funciona isso? Então, na verdade, é uma dinâmica. A cada ano, nós deixamos um pouquinho mais de sermos escravos, somos menos escravos, e a cada ano nós somos um pouquinho mais livres, e a cada ano nós nos aproximamos mais da redenção. É uma dinâmica que envolve o povo de Israel e a humanidade inteira. A cada momento nós distanciamos da escravidão, que é representada pelos nossos limites, por aqueles assuntos que nos impedem de uma maior proximidade de Deus, e a cada ano a cada momento somos mais livres, indo diretamente na direção da revelação do Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Eu agradeço do fundo do coração a presença de todos, abrilhantando o nosso encontro aqui no Zoom. Uma boa noite. Até mais. לילה טוב. לילה טוב ותודה רבה. כל טוב והצלחה רבה. מנוחה טובה. לילה טוב לכולן. תודה רבה. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, nesse minuto o Mashiach já podia se revelar.